Saiu uma notícia bombástica nos últimos dias prometendo o concurso do INSS após as eleições desse ano. Porém, quando eu fui analisar o contexto e a fonte dessa notícia, eu descobri algo no mínimo bem estranho. Vários perfis do Instagram, especialmente o de grandes cursinhos, alguns influencers de concurso e tudo mais, postaram isso e muitos outros acabaram deletando o post depois. Então isso cheira a alguma coisa estranha, certo? A fonte dessa informação, olha isso, era um assessor da presidência do INSS, que sequer tinha o nome divulgado. E na moral, mano, mesmo que um assessor da presidência tivesse falado isso, o peso dessa declaração é nulo. Com todo respeito ao cargo e tal, né? E inclusive dizendo aqui que provavelmente, se essa pessoa existe, ele é um comissionado puro, né? Um assessor que não tem influência para cravar algo assim. Combinado? Então não faz muito sentido ficar se preocupando com essa notícia. Ó, a notícia que realmente importou na última semana é uma declaração do novo presidente do INSS em um evento lá, falando que há conversa sim para a realização de um concurso do INSS esse ano, só que ele ainda confirmou que, claro, né, o que já era esperado, o número de vagas que o INSS pediu não vai ser atendido, e eles pediram 7.575 vagas. Então já era muito difícil disso acontecer. Mas assim, ó, apesar de tudo o que aconteceu, né? Essa sim foi uma declaração oficial de uma pessoa que representa o INSS, e aí sim a gente pode levar isso em consideração, tá bom? O fato, gente, que eu quero dizer para você aqui é que o concurso do INSS é incerto em vários pontos. Mesmo que os cursinhos queiram tanto que ele aconteça e que gastem milhões aqui, ó, em anúncios querendo que o concurseiro mais desavisado acredite nisso. Por isso mesmo, eu decidi fazer esse vídeo aqui e explicar para você toda a verdade sobre esse concurso e explicar a estratégia que eu usaria se eu quisesse passar nele e em concursos até melhores, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Nogueira de Sá, muito prazer. Eu fui servidor por 12 anos, 10 anos só nos TRTs, eu passei em 10 concursos sem nunca fazer cursinho, então eu conheço muito bem desse mundo e eu vou ajudar você a tomar a decisão correta sem riscos. Então agora, ó, apertem os cintos porque eu vou falar diretamente com você que pensa em fazer o concurso do INSS. E eu já quero falar para você dois pontos importantíssimos sobre o INSS. Primeiro ponto, talvez esse seja o maior concurso do Brasil e tem um ótimo custo-benefício, tá bom? Sempre são milhares de vagas no Brasil inteiro com uma ótima remuneração. A remuneração inicial do cargo de nível médio, por exemplo, R$ 6.035. E ele é ótimo para iniciantes e sempre que sai é uma grande oportunidade. Eu recomendo que você esteja pronto quando o INSS sair. Só que no INSS especificamente, nós temos um ponto que tem que ser levado em consideração, ó. Ele depende muito de política, porque ele está muito vinculado com a presidência da República. Mesmo sendo uma autarquia, lá você estuda em direito administrativo, que a autarquia tem mais liberdade, né, descentralização, é tudo muito bonito, mas na prática não, depende muito da presidência. E concurso lá é sempre incerto. Mesmo que os cursinhos e influencers com cursos nessa área queiram te convencer do contrário, tá bom? Tem um monte de gente que só tem curso dessa área que vai ficar contando um monte de coisa para você que não faz sentido. Você precisa aprender a ler o contexto e entender o contexto do concurso mesmo, tá bom? Afinal, quando esse concurso sai, nós podemos ter facilmente mais de 1 milhão de inscritos. E é um baita mercado, certo? Então tem muita informação errada aí querendo só colocar venda na sua cara. Mas para você que é concurseiro, é sempre uma cilada, na minha visão, na minha humilde opinião, focar só nele, pensando principalmente em um prazo mais longo aqui na sua carreira de concurseiro. Sabe por quê? Ó, nesse ano, por exemplo, o concurso pode sair? Pode, mas a incerteza é tremenda, cara. O presidente claramente não quer. Afinal, ele colocou milhares de militares da reserva lá, tá bom? Que é o eleitorado dele, pensa nisso. E ele não vai queimar o filme e tirar essas pessoas de lá antes das eleições, na minha visão, tá bom? E ao mesmo tempo, olha isso, as coisas podem mudar muito rápido em ano eleitoral. Ele pode, do nada, fazer um concurso para pagar de isentão e agradar 1 milhão de famílias dos inscritos nesse concurso. Se ele, por exemplo, em pesquisas eleitorais aqui estiver muito abaixo, ele pode fazer isso, tá bom? Só que assim, ó, você, concurseiro, não pode deixar essas incertezas atrapalharem os seus planos. Você tem que ter um planejamento imune a riscos. E eu recomendo demais que você pense um pouquinho sobre isso. Por isso mesmo, com base na minha experiência, eu digo uma coisa para você, ó.
é um tiro no pé você focar só no INSS. A incerteza vai até fazer você desanimar nos seus estudos, porque isso atrapalha, cara. Você entra lá no seu Instagram, vê um monte de notícia, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. Você desanima, certo? Eu recomendo demais que você tenha um posicionamento estratégico mais claro, em uma área mais próspera. Tá bom? O INSS, se você analisar, ele não é de nenhuma área dos concursos, ele não é da área dos tribunais, ele não é da área do Executivo Federal também, ele é diferentão, ele não é uma área policial, sabe? Então fica difícil você conciliar com outro concurso, só que não, até a página 2, tá bom? Primeira coisa, existe sim uma área que está bombando agora, nesse exato momento, no mundo dos concursos e que tem muita conexão com o INSS. Você sabia disso? Sabe qual área que é? É a área dos tribunais regionais do trabalho. É a única área que eu vejo que tem uma conexão real com o INSS. Presta atenção, ó. Você nem precisa saber de direito para entender isso que eu vou te falar. Como que funciona a vida de trabalho de um adulto, certo? A pessoa começa a trabalhar, trabalha, se aposenta. Basicamente isso, certo? Você quer entrar no concurso, trabalhar e se aposentar. Muito bem, com salário alto, na aposentadoria e também durante sua carreira. Perfeito, só que presta atenção. A área dos tribunais do trabalho, né, são tribunais que vão julgar dali lides trabalhistas. Então você vai cuidar do mundo do trabalho. A previdência que está lá no INSS é o mundo pós-trabalho. É o mundo da aposentadoria, principalmente do direito previdenciário dentro da Seguridade Social. Então, você naturalmente, quando estuda para TRT, você acaba estudando um pouquinho de previdenciário. Alguns tribunais até pedem previdenciário. Alguns tribunais trabalhistas, você pode pesquisar isso, principalmente para analista. Em alguns de técnico também é mais raro, mas acontece. Mas o que eu quero te dizer é isso. Faz muito sentido você ter uma estratégia mais ampla e estudar principalmente para concursos de TRTs. E também até, dependendo da sua estratégia, conciliar o estudo com o INSS, o que é possível. Porque quando você está estudando direito do trabalho, naturalmente você vai ver que em algumas súmulas, algumas legislações, você acaba vendo um pouquinho de direito previdenciário que já te deixa pronto para o INSS. E assim, ó, se você comparar o edital de técnico do TRT e de técnico do INSS, você vai perder que é muito parecido. As matérias básicas, praticamente iguais. Direito constitucional e administrativo, igual praticamente. A Lei 8.112, que é o regime jurídico único, tem nos dois. A única diferença é direito do trabalho e processo do trabalho em TRT e previdenciário, né, principalmente previdenciário, mas direito da Seguridade Social no INSS. Então dá para conciliar, principalmente se você quer fazer para analista judiciário da área judiciária de tribunais, o cargo de nível superior para galera que é formada em direito, faz muito sentido você estar pronto também em Seguridade Social. É um pequeno ajuste que você faz e você vai ter chance de aprovação nos TRTs e no INSS. E o TRT é uma área que depende muito menos de política e que está muito próspera, cara. Só nesse ano aqui nós teremos provavelmente 17 concursos de TRTs. Já temos 14 TRTs vencidos. A cada dia que passa a gente tem mais notícia de concurso sendo autorizado de TRT, comissão formada, de Minas autorizou agora, Rio Grande do Sul autorizou agora também, Paraná autorizou agora, né, com comissão formada e tudo mais, Bahia também, já comissão formada, no Piauí também, comissão formada, TRT 8, Pará e Amapá, comissão formada. E vou te falar uma coisa, juntos os TRTs são mais propensos a chamar do que o INSS. Se você analisar, nos últimos concursos vencidos, juntando todos os TRTs, foram mais de 4.000 nomeados. Mais de 4.000, e é uma carreira melhor do que a do INSS. Inclusive, eu trabalhei com muitos servidores que eram do INSS e depois continuaram estudando e passaram nos TRTs. E você pode fazer o caminho contrário, porque é o que se oferece nesse momento. Os TRTs têm um potencial de acontecer agora muito maior do que o INSS. No INSS você vai ficar sempre nessa incerteza? Não faz muito sentido. E olha isso, quando você se posicionar na área de tribunais trabalhistas, você vai ter na prática 25 oportunidades idênticas. Com um único estudo você está pronto para 24 TRTs mais o TST. Todos eles, em questão de prova, têm um conteúdo praticamente idêntico. Então você não vai ter uma oportunidade só como no INSS, você vai ter 25. Então fala sério, é muito mais legal essa estratégia. Você tem muito menos riscos. Concorda comigo? E assim, ó, se você ainda quiser conciliar com o INSS, o que dá para fazer, você vai ter 26 chances de aprovação com um único planejamento. Olha isso, é uma estratégia muito mais efetiva, é a estratégia que eu faria a partir de agora, se eu quisesse fazer concursos no Brasil inteiro com remuneração a partir de R$6.000 para o cargo de nível médio, que no TRT ainda é nível médio, o cargo de técnico, tá bom? Com salário de R$8.500 iniciais, isso mesmo, com estabilidade e tudo mais, já no INSS, R$6.035 iniciais.
Todas essas carreiras valem a pena, mas, na minha visão, estrategicamente, se o concurseiro não quiser ter riscos, foco total nos TRTs e ainda dá para pensar nesse planejamento junto com o INSS, que é o que a gente chama de TRT turbinado ou INSS turbinado. É o que eu faria nesse momento, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que o TRT vale mais a pena que o INSS? Ou você ainda quer ficar sofrendo só com notícia do INSS? Eu quero saber a sua opinião, me manda aqui. E claro, se você tiver alguma dúvida, manda para mim, beleza? Se você gostou desse conteúdo aqui, inscreva-se no canal e claro, deixa a sua curtida. A gente se vê em breve.